Olá a todos, bem-vindos à TV Circula. Hoje a gente está falando com a Ana Eliker. Oi, Ana. Olá. Tudo bom? Eu sou Tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu sou a Luciana, sou editora aqui da Circula, ilustradora do livro organizado pela Ana, e a gente vai falar desses 3 livros hoje, que fazem parte de uma coleção muito legal, né? Então, esse é o número 1, o número 2 e o número 3, que é a coleção Retalhos, né? Que são livros de poemas inspirados nesse momento de pandemia, que a gente espere, né, Ana, que encerre logo, mas que eles refletem esse andar da pandemia, esses mais de ano que a gente está enfrentando essa situação do Covid. E eles buscam falar de todas essas angústias e sentimentos que foram despertados, né? O primeiro, ele tem uma perspectiva mais logo do início da pandemia, quando a gente estava enclausurado, né? O segundo fala desse momento de incerteza e dúvida, onde a gente sabia vai ter vacina, não vai ter vacina, vai abrir, não vai abrir, né? E esse é o que saiu agora, que é o último livro dessa trilogia, que fala, então, desses pequenos passos, né, em direção a uma vida mais normal, diga-se assim. Tudo bom, Ana? Fala para mim um pouco destes livros. Olá, eu sou a Ana Eliker, organizadora da coleção Retalhos, que foi um prazer fazer esse trabalho em parceria com a editora Circula, e a Lu, que está aqui conosco, então, é a ilustradora do livro. A coleção, né, ela bem no início da pandemia, lá em março, início de março ali, onde começou realmente aquele momento de clausura, aquele momento em que as pessoas tiveram que se recolher para dentro das suas casas, para dentro dos seus mundos, e um tempo para pensar. Ali, eu já trabalhava com lives, assim, fazia uns trabalhos com lives para um portal de notícias, e percebi a crescente angústia das pessoas sem saber o que fazer, os medos, essa crescente, assim. Daí, eu sou apaixonada por poesia, eu escrevo, eu tenho publicações, e a escrita, para mim, tanto a leitura quanto a escrita, é algo que quase com um processo, assim, terapêutico. Ana, eu acho É claro que nada substitui uma boa terapia e um acompanhamento. Ana, eu acho que realmente as pessoas enclausuradas descobriram talentos, né? Exato. E no início, quando começou este livro, eu conversei com a minha amiga Adriana Veiga e ela me indicou, o Mauro, na verdade, ela que indicou a editora. Faz um livro, porque eu estava convidando primeiro as pessoas, vamos ler, vamos discutir poesia. E começaram as pessoas a escreverem. No primeiro livro, vieram mais de 60 poemas, e a gente só podia colocar 30, né? Só que como vieram tantos poemas, e os poemas eram essa quarentena poética mesmo, tanto que os poemas deste primeiro livro, eles retratam isso, tem poemas assim, ó, inclusive um é janela, em que a pessoa olha para fora, enquanto alguns já estão, né, tentando se redescobrir e começaram a traçar. Neste livro tem vários poetas, que é o primeiro texto impresso, escrito, publicado deles. Então, a possibilidade de, através de conversas, ter um poema publicável e este poema estar num livro. Então, este primeiro livro, ele traz isso. Ana, deixa eu falar uma coisa desse livro também. É o segundo livro que eu ilustrei. Eu estava bem no começo também de uma coisa que surgiu nesse momento de pandemia para mim também, né? Eu sempre desenhava, mas eu deixava guardado, né? Eu sou publicitária de formação, então a arte sempre esteve lá meio presente, assim. E foi o primeiro livro, assim, ou a primeira coleção que eu ilustrei, né? E eu tive a preocupação de mostrar o enclausuramento nessas imagens desse primeiro livro, né? A gente vai falar dos outros, como isso vai mudando na ilustração, mas o legal é que é a mesma personagem
nos 3 livros, né? Então vai mostrando... E vai transitando, vai transitando. Então todas essas primeiras... Eu também abri na mesma página que tu. Todas essas primeiras imagens, elas mostram elementos de contenção, né? Então essa personagem, ela está sempre contida, ela está sempre presa, né? Que era o sentimento que a gente tinha e de toda essa incerteza nesse começo de pandemia. Então, para mim também foi um desafio, né? Pensar não no livro sozinho, mas numa coleção e de como isso ia caminhar. Então, esse planejamento que a gente tinha lá no começo, acho que foi bacana para poder pensar essas ilustrações, né? Sim, e nesse primeiro livro nós temos poemas da Dinamarca, de Portugal, né, de pessoas que estão morando lá e que também estavam neste momento. Então, o mundo todo, na verdade, ele parou, teve que se recolher. E esse primeiro livro, ele ainda mostra isso, a percepção do tempo, né? Está até ilustrados, assim, a percepção do outro, mas não daquele da rua, o outro meu filho, meu marido, meu gato, meu cachorro, minhas coisas dentro de casa. As pessoas tiveram no primeiro momento esse olhar para onde elas estavam, para o seu mundo. E depois veio o outro livro, então, que era onde apresenta o Retalhos 2, ele traz o despertar do humano, o tempo, o eu e o outro. E ele já vai clareando, né? Ele já vai mudando um pouco, né? Sim, essa captação de cores, de imagem e até mesmo dos próprios desenhos dentro, onde começam a surgir momentos de leveza. Nesse 2, tu já se descobre. E eu acho que foi exatamente isso. Ele foi um tempo depois, nós já estávamos mais de 100 dias, né, ali nessa clausura. O segundo livro, ele já vem, assim, num período de vivência todo, de sair, de voltar, de cuidar, de se proteger, de usar máscara. De aprendizado dessa pandemia, que foi um aprendizado, né? E o quanto a percepção de tempo enquanto espaço, enquanto local de se estar mesmo, de se situar enquanto pessoa, está presente nesse segundo livro. E o eu, a própria construção do eu, mas em relação ao outro também, né? O outro que está ali, o outro que está distante, a vontade de estar com o outro. Mas esse segundo, a gente nota já essa esperança. Esse cara, eu sou tudo isso, eu sou humano, mas o meu amigo também é. O perder pessoas, o não perder pessoas, isso também está tão enraizado ali, tão imbricado nas palavras dos poetas que vieram à tona, que vieram assim, ó, eu sou tudo isso. A minha percepção de ser interfere também no outro. E que daí surge o terceiro livro, né? Que foram muitos poemas que estavam ali, que é essa redescoberta, onde nós... Já é o verde da esperança, né? Então ele vai clareando, ele foi clarando. Ela já é mais iluminada. Já não tem essas coisas contidas, né? Então já tem... Ela já vem. E o interessante do livro... né? E ele já traz mais clareza também até nas imagens, tudo, né? E tem também, assim, uma crescente, tudo, né? Desde o perfil de político, né? Mas o livro, ele traz muito, muito, muito o ser. O ser, eu, que dependo do ser o outro, de percepção do outro, de percepção, assim, do quanto nós somos mesmo um único no universo, que preciso, eu não existo sem a Luciane, eu não existo, sabe? O quanto a gente não existe sem o outro, o quanto a gente precisa disso tudo. E essa construção é muito legal. E a gente aprendeu a colaborar mais, eu acho. Né? Não sei se tu compartilha comigo dessa percepção, Exato. Mas eu vejo assim, foi um momento, está sendo um momento muito complicado, mas a gente aprendeu coisas boas também nessa jornada, né? Da limitação. A crise que nos faz mudar, né? Que nos faz perceber outras coisas e dar valores a outras coisas. E isso aparece muito claro nesse caminhar dessa trilogia, né, Ana? Uma das coisas que eu percebi bastante também foi o quanto a mudança de foco para algo legal
também te cura enquanto pessoa, também te ajuda a manter uma saúde mental. E eu acredito que esses textos, pelos relatos depois das pessoas que participaram, elas comentam muito isso. Eu nunca escrevia. Hoje eu não paro de ler, eu compro livro de poesia, eu compro livro, eu dou livro. Eu me transformei em leitor, eu me transformei em escritor, e tem muitas pessoas que estão... Eu tenho uma amiga, o nome dela é Ana, ela está nos 3 livros. E ela ainda não se considera escritora, ela não se considera poeta, porque são os primeiros que ela está, e aquilo para ela, e daí agora ela me mostrando e comentando, ela tem cadernos inteiros já que ela construiu neste ano. Então, ela já tem quase o livro dela pronto, porque ela trouxe para a escrita uma forma de manter o foco, manter a mente saudável, manter essa ocupação legal. Então, tem tantas coisas, porque era um dos inícios, lá no início, né, quando a gente começou, a intenção era essa, né, convidar a pessoa para se olhar, mas mudar o foco. Não vamos, a doença está aí, é muito grave, com certeza, nós passamos períodos de angústia, mas não vamos focar nisso. Vamos focar em algo que traz um bem-estar, que traz uma saúde mental legal, que a gente possa ter, então, na escrita, no texto, na poesia, uma cura, né? Uma bengalinha, né? Uma cura, um suporte, né? Algo legal, algo para manter a nossa saúde mental, porque, gente, eu acredito que foi difícil para todo mundo. Com certeza. Nós, graças a Deus, eu não perdi ninguém de conhecido, de próximo, mas convivemos diretamente. Nós todos aqui pegamos Covid, uns mais forte, outros não tanto, mas é algo que te angustiava porque era incerto. É como se tu não tivesse chão futuro, sabe? É como se tu não soubesse. E ali, como as pessoas, esses que aqui estão nesses livros, eles manteram um foco numa leitura, numa coisa boa. Então, não foi tão pesado para eles esse tempo. E tem vários ali que tem vários poemas assim para publicar. Ana, para mim, desenhar esse livro também foi um desafio, né? Acho que um desafio comigo mesmo, né? De botar para fora, né? Eu não sei, eu acho que quem escreve tem a mesma sensação de quem desenha. Eu até publiquei um poema no livro dele, né? Também fui. Sim, no segundo. Mas assim, é uma coisa de se mostrar, né? É uma coisa de tirar aquilo que está dentro de si e botar para o mundo, né? Então, para mim foi um desafio, porque a gente sempre fica pensando, será que é bom? Será que tá legal? Será que eu fiz direito? Né? Eu acho que a autocrítica, ela é uma coisa que nos faz melhorar, e não em excesso, eu acho ela bem saudável, né? Mas às vezes a gente tem que se desafiar e sair da nossa zona de conforto, né? Então, eu saí da minha zona de conforto. E escrevendo um poema, também saí da minha zona de conforto. Mas eu acredito que os poetas que estão nesse livro também fizeram esse exercício, né? De botar para fora e de se mostrar, porque é quase se desnudar, né? Quando a gente bota para fora um sentimento assim tão profundo como tem nesses livros, né? O que tu acha disso? E também sei de alguns que essa sensação que tu teve, isso aí não é poema, isso não é meu texto, não serve, não cabe para o livro, ou não é um poema publicável. Vários não conseguiram aceitar e mandar o texto com textos bons. Então, eles escreveram, eles fizeram todo, mas ainda estão naquele processo. Não tá bom. Então, a autocrítica é boa, claro que é boa, mas às vezes a gente precisa também passa para um outro amigo, passa para um escritor, porque também todo o processo de construção de um texto também tem isso. Claro. Escreva, revisa, deixa um pouquinho parado, uma semana depois leia de novo, vê se é aquilo. E quando acha que está pronto, dá para um amigo ler. E ouve a opinião de um amigo, mas não é aqueles amigos que tá ótimo, tá legal, pega um pouquinho mais, ou uma opinião sincera, né, Ana? Uma opinião sincera. Uma opinião mesmo. E porque, na verdade, tem muitas pessoas que realmente têm textos bem bacanas por aí e tem que trazer, porque é muito bom. A emoção de ter o livro publicado, assim, e todas as idades, né? Esse é um poema que tem pessoas... Nossa, tem até
a minha mãe. É verdade, né? Ela está no vídeo. 80... Eu vou deixar o link. Ela está no vídeo do nosso livro 1. Ela tem 86 anos. 86 anos. E tem a primeira publicação dela, o primeiro texto publicado. Né? E ela nunca, tipo, ela foi para a escola no primeiro ano, ela aprendeu, ela se alfabetizou assim depois, mais tarde. Então, essas coisas também trouxeram a saudade, por exemplo, no texto da Ana também, que está lá na Dinamarca, e a saudade daqui, o medo de não conseguir voltar. Então, todas essas nuances assim da vida, de coisas que nós estávamos passando, passou, desde da idade, quanto distância, quanto esses sentimentos. Então, é uma coleção assim, ó, que eu tenho maior orgulho. Lindíssima, nossa, eu também. Movimentar essas pessoas todas. Foi um trabalho, assim, que... Nossa, foi muito lindo meu xodozinho. Foi muito linda essa tua iniciativa, Ana, de puxar à frente desse trabalho, né? E conseguir o engajamento de tantas pessoas. Acho que tu tá de parabéns também, porque foi um trabalho árduo, né? A gente que fez são mais de 100, né? A gente que vê o livro não sabe o trabalho que dá para chegar nisso, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Uhum. Mas é algo que a própria construção, assim, o ouvir as pessoas, o falar. A maioria dessas pessoas que estão nesse livro, eu nunca as encontrei, né? Até porque não teve como fazer um lançamento presencial, assim, nada. Mas parece que a gente se conhece. Tanto que tem tanta intimidade que alguns me perguntam, que alguns já vêm falar comigo ali no privado, a gente forma grupos no WhatsApp, né? São bons, os grupos do WhatsApp são muito bons. Só que parece assim, ó, que a gente é íntimo, né? Que a gente já se conhece há muito tempo. Muito tempo, né? É verdade. E a troca de textos, de poemas, de indicação de livros que se tem nesses grupos, assim, também é muito legal. Porque tu acaba também descobrindo outras histórias, outras pessoas, outras... eu acho isso muito bacana. Né? É algo que, para mim, Lu, foi um trabalho, assim, que também, além de me tirar da zona de conforto, porque eu sou pesquisadora CAPES, né? Eu estou dentro de uma tese. Professora nós, né? Nós duas. E dentro de uma pesquisa científica também, toda aquela preocupação e cuidado que tu tem, vem a poesia para nós. Para mim também foi isso, assim como foi para as pessoas um foco legal, para mim também foi. Dá uma leveza, né, muito Ana? Gostoso. Uma leveza nesse nosso dia, os dias que foram alguns muito pesados, né? Dá uma leveza. E as pessoas falando que eu mais amo, assim, ouvir os sotaques, né? Gente, às vezes mandam áudios, assim, nos grupos e pessoal, assim, no privado. Ai, aquele sotaque, aquela coisa... De repente, tu tá falando de um Brasil tão distinto, tão diferente, com tantas coisas, né? E com tanta gente linda, com tanta palavra bonita, que a gente pode encontrar agora num mesmo conjunto de obras, né? Tem também a África aqui. Nós temos pessoas da Angola, nós temos pessoas da cidade de Bengo, falantes da língua portuguesa, né? Todos falantes da língua portuguesa. A pessoa da Dinamarca que participa é a Ana, e ela também é brasileira, só que ela está lá. De Portugal também, é portuguesa, fala português, óbvio, né? E da África, eu acho que são. E tem também uma argentina participando, mas o texto dela também é em português. Ai, que legal, né? Eu vou deixar o link da nossa loja online, onde vocês podem adquirir os 3 livros. Vai ter um combo com preço promocional para quem quiser adquirir os 3. Eles também estão vendidos separadamente. E quem estiver aqui em Porto Alegre ou na região metropolitana, a gente está no Oswaldo Aranha 522, no Bonfim, bem na frente do Instituto de Educação, e os livros também estão aqui na nossa loja.
Ana, Um ambiente maravilhoso. Eu tô aqui, ó. É maravilhoso. Olha, ai, gente, um lugarzinho para te sentar, quer dar uma bisbilhotada nos livros, porque quando tu pega, tu quer ler contracapa, tu quer ler orelha, tu quer... E assim, ó, É um ambiente uma experiência, né? De vir aqui na Circula tomar um cafezinho, né? Exatamente. A semana passada eu passei uma tarde aí, né? É verdade. Entre livros, entre bate-papo. E Gente, projeto vale a pena novo, ir. né, Ana? Vamos falar do projeto novo? Exatamente. Então, encerrando a coleção, né, Retalhos, fechando então nessa trilogia que ficou bem bacana. Agora, junto com a Circula, então, a editora, a Bela Sarkis, que é uma poeta, e eu, estamos organizando, fazendo a organização de uma nova coleção, então. Então, quem Ela não vai ser um saiu, pouquinho diferente. quem não colocou os seus textos ainda, ó, aí tá mais uma chance para sair da zona de conforto, né, Ana? Exatamente. E conversando então com a Lu e com o Mauro, que são os da editora, a gente resolveu fazer também um pouquinho diferente, né, Lu? Esse vai novo ter um projeto trabalho lindão. serão... 5 livros. Serão 5 livros. Esses 5 livros vão estar dentro de uma caixinha. Por quê? Porque a gente tem a ideia de fazer palavras ou drágeas poéticas, que vai ser o nome da caixinha. Nessas drágeas poéticas, você pode participar com microcontos, frases poéticas ou poemas curtos, dentro dessa perspectiva de que a palavra seja legal ao ouvido do outro, que ela traga um pouquinho de cura, de bem-estar. Né? Eu acho que a palavra é essa, é cura, né? Cura da alma. E que a palavra tenha isso, mas que quem for abrir aquela caixinha ali, que vai ser dividido por cores, ainda dando uns spoilers, né? Eu vou ilustrar também. Vão ser 365 poemas dessa vez. O desafio é grande, né? A ideia é que seja um por dia, que nem remédio, né? Exatamente. A gente tem a intenção de... Vamos ver se a gente consegue lançar em dezembro. Vai conseguir. E esse livro teria 365 poemas, então, e todos com essas frases, assim, que a gente gosta de ouvir, que a gente gosta. Então, criam suas frases, venham participar. A gente já está com um grupo no Whats, né? Para isso, a Lu também pode deixar vou botar o link. Vou botar o link do grupo do Whats. Quem quiser participar, venha com a gente. Eu acho que vai ser algo bem bacana. O que nós precisamos também é isso, é uma palavra, a rapidez, sabe, esses livrinhos que tu pode carregar dentro da bolsa, de vez em quando ler um, ler outro, ou ler várias frasezinhas juntos, mas ter um pouquinho isso. Então vamos... Quase um oráculo, né, Ana? A gente abre e se inspira para aquele dia. Exatamente, essa é a intenção. Então eu convido vocês a participar, então, dessa nova coleção, com a Bela Sarkis e eu na organização, a Lu na ilustração, modelo de capa, essas coisas todas, né? O trabalho, ele acaba sendo um livro, gente, ele envolve tantas pessoas, tantas pessoas que a gente não consegue nomear aqui. Na capa destes, né, está o meu e o da Lu, mas com certeza são tantos outros nomes que formam o livro que a gente não consegue nem nomear aqui todos, né, Lu? Mas parabéns a todos os poetas que tiveram no Retalhos, né? Que colocaram seus poemas, aqueles que fizeram pela primeira vez, mais parabéns ainda, né? E depois, quando a gente tiver com o edital pronto das Rajas, a gente vai fazer um outro vídeo falando para vocês, então, de como se inscrever e mostrando o edital e como é que vai funcionar. Certo, gente? Ótimo. Gratidão a todos. Obrigada, Ana. E espero vocês aqui na Circula. Tchau, até mais. Tchau. Até.